Oi! E aí, galera? Como é que está a preparação de vocês? Como é que estão os estudos? Focados na redação? Focados em português, literatura? O Enem adora cobrar parte de literatura, vem com muitos textos longos, mas o nosso papo hoje é outro. Continua sendo um papo a respeito de redação, mas hoje eu não trouxe tema. Hoje eu vim conversar com vocês a respeito da forma que o Enem corrige a redação. As 5 competências que são avaliadas pelo Enem. E eu trouxe também como que é estruturada essa pontuação, que varia de 0 a 200. Então, de acordo com os erros que o aluno comete, ele vai sendo avaliado dentro desse critério. E aí, vamos começar então? A primeira competência, ela avalia a norma padrão. A norma padrão, ele está associada aos padrões de escrita, ou seja, se o aluno ele consegue distinguir a coloquialidade, ou seja, a informalidade, a linguagem oral, da norma escrita, da norma padrão para a escrita, ou seja, aquela que nós precisamos ficar mais atentos, porque ela segue determinadas regras de pontuação, regras de sintaxe, regras de concordância. O examinador ele quer ver se você consegue fazer essa distinção entre fala e escrita. Se você consegue transmitir para o papel de modo formal as suas pontuações, os seus argumentos. Então, essa é a competência 1. E aí, como que fica essa avaliação? 0, percentual 0, ou seja, nota 0 nessa competência, quando o aluno não conhece a norma culta. Então, ele 0. Nos 40 pontos é quando o aluno demonstra o domínio precário da norma culta, desvios frequentes e diversos. 80 pontos, quando o aluno demonstra domínio insuficiente com muitos desvios. 120 pontos, demonstra um domínio médio com alguns desvios. E aqui eu acredito que onde fique a maior parte dos estudantes, por não conseguir distinguir completamente a coloquialidade da formalidade. Como que você consegue enxergar isso? Quando o aluno traz para o texto expressões coloquiais, gírias, termos que fazem parte de um contexto totalmente fora daquele em qual ele está inserido, que é a escrita da redação, para obter a aprovação no vestibular. Beleza? 160 pontos quando ele demonstra um bom domínio, com poucos desvios. Aqui pega aquele errinho de crase, aquele erro de concordância. E 200 pontos quando ele fecha e consegue compreender perfeitamente que naquele momento ele precisa utilizar a norma padrão de escrita. Então, demonstra domínio excelente, desvios são aceitos, como exceção e sem reincidência. Sem reincidência, o que significa isso? Você só pode errar uma vez. Você só pode errar uma vez. Se você comete 2 erros de crase, por exemplo, 2 erros de concordância, aí você já vai para 160. Fica ligado, então. A competência 2 está associada à interpretação da proposta de redação. Aqui, o Enem quer ver se você conseguiu entender qual é a proposta da redação. Se você vai seguir exatamente o que ele espera de você. O Enem quer ver se você consegue seguir exatamente o que ele te pede em relação ao gênero e ao tipo textual. Ou seja, ele quer saber se você consegue produzir aquele perfil de texto dissertativo, argumentativo, em prosa. Tem essa necessidade de você cumprir exatamente o que está ali. Quando você não segue essa proposta de argumentação, por exemplo, você cria um texto narrativo, você cria uma história, pronto, fugiu do que foi proposto pela banca. Apresenta personagem, cenário, aí dançou também. Ou então apresenta uma carta, por exemplo, já errou. O Enem, ele costuma sempre cobrar o texto dissertativo argumentativo. Competência 2, então 40 pontos é quando ele tangencia o tema ou tem traços de outro tipo textual. 0 é quando ele erra tudo, né, galera? Não precisa nem explicar isso. 80 pontos, quando ele copia trecho dos textos de apoio ou não possui proposição, argumentação e conclusão. É o que todo professor fala para vocês. Não copia nada do texto de apoio. O texto de apoio é só para refrescar a sua memória, para ativar o seu inconsciente e ele trazer para você o que você já aprendeu a respeito daquele tema. Alguma coisa você viu, ouviu na televisão, na escola, em algum momento da sua vida você teve contato com aquele conteúdo. 120 pontos é uma argumentação previsível e o domínio mediano das estruturas, proposição, argumentação e conclusão.
que seria aquela estrutura. Você seguir adequadamente introdução, os parágrafos de argumentação e o parágrafo de conclusão. Você seguir esse caminho, né? Ao invés de, já pensou, querer colocar a proposta de intervenção no primeiro parágrafo e no último faz a introdução? Pelo amor de Deus, não, né, gente? Ai, meu Deus. Fica até tensa. 160 pontos quando a argumentação é consistente e tem um bom domínio das estruturas de proposição, argumentação e conclusão. Então, 160 pontos é quando ele dá uma leve escorregada, 200 pontos é quando ele fecha, consegue cumprir exatamente o que deve ser feito, né? Introdução, os parágrafos de desenvolvimento e a conclusão, quando ele se atém à proposta de redação que foi elaborada pela banca, aí ele leva os 200 pontos. Show! Vamos para a competência 3. Competência 3, ela fala da compreensão do tema da redação e o seu repertório. É isso, galera. É o que eu falo muito para os meus alunos. E agora eu tô falando para vocês aqui que me assistem. O repertório é essencial na prova do Enem. Tem uma competência que vai avaliar como que você linkou o tema que a banca te deu com o que você já tinha, com o que você leu, com o que você viu, conhece de mundo. Como você consegue linkar aquele tema com história, com filósofos, com livros de literatura. Nossa, o professor que corrija uma prova, quando ele vê que o aluno citou alguma obra literária, nossa, ele fica encantado. E claro, né, ele citou uma obra literária e fez aquilo bem feito, com domínio. Não adianta você chegar lá e citar, vou botar aqui Dom Casmurro, do Machado de Assis, e não tem nada a ver com nada, né? Não faça isso, pelo amor de Deus. Essa, então, é a competência 3. E como que é essa pontuação? 0 pontos quando você não consegue atingir, ou seja, informações, fatos e opiniões apresentados não possuem relação com o tema. Então, 0. 40 pontos. Informações, fatos e opiniões são pouco relacionados com o tema ou incoerentes. Não há defesa de um ponto de vista. Você apenas jogou aquela informação ali, não linkou nada, não utilizou um mecanismo de coesão para poder fazer sentido, o texto se tornou incoerente. 80 pontos, quando as informações, os fatos e opiniões relacionados ao tema, mas apresentados de forma desorganizada. Você apresenta essas informações, mas não organiza, não explica, não faz um link a respeito do que você está dizendo e o tema. 120 pontos. Informações, fatos e opiniões estão relacionados ao tema, mas limitados ao texto de apoio e pouco organizados, defendendo um ponto de vista. Aqui nos 180 pontos, o aluno escreve bem, ele foi bem, ele cumpriu uma boa proposta de redação, mas ele pecou no repertório. Ele não apresentou nada inovador. Ele não demonstrou para o examinador o conhecimento de mundo que ele tem. Ficou uma coisa meio, tá bom, beleza. Quando o aluno quer alcançar os 200 pontos, o que ele faz? Ele insere informação e linka essas informações com o tema da redação, com o tema proposto. Então, perceba que a competência 3, ela avalia o seu repertório? Sim, mas ela avalia como você coloca esse repertório dentro da proposta de redação. Não é apenas jogar a informação ali, cumpri minha missão, citei o Marx, que legal, mas nem explicou o porquê, né? Nem 200 pontos, quando o aluno fecha, deixa tudo redondo, coloca bem organizado o repertório sociocultural dele, coloca organizado como que isso se entrelaça ao tema. Competência 4. Competência 4 é a nossa querida argumentação. Olha que legal, né? O que você aprendeu de argumentação? Aquele momento, cri, cri, cri. Então, a argumentação é quando você consegue entender que você precisa argumentar a respeito daquele tema, defender um ponto de vista para a pessoa que vai ler. Ou seja, eu adotei um ponto de vista a respeito da precariedade do acesso ao cinema no Brasil e eu vou defender esse ponto de vista. Como? Apresentando fatos, informações, obras, conteúdos, dados que mostrem para a pessoa que vai ler o meu texto a precariedade, que mostrem aquilo que eu estou defendendo, beleza? Essa é a avaliação da competência 4.
E aí entra o que vocês mais escutam, coesão. É o uso dos mecanismos de coesão para poder fazer esse entrelaçamento. O que são esses mecanismos de coesão? É quando você evita a repetição de palavra, é quando você utiliza adequadamente os conectivos, ou seja, você quer trazer um ponto de adversidade. Então você sabe que existem conectivos adversativos como mas, entretanto, porém, todavia, e você consegue diversificar esse uso. Então, essa é a competência 4. 0 pontos quando o aluno não consegue nada, não atinge. O texto não tem nenhuma articulação. 40 pontos quando essa articulação é precária. 80 pontos. O repertório é precário, de recursos coesivos e a articulação inadequada entre o texto, entre as partes do texto. 120 pontos quando o repertório pouco diversificado de recursos coesivos e articulação mediana entre as partes do texto. 160 pontos quando esse repertório é diversificado de recursos coesivos e articulação com pouca inadequação entre as partes do texto. Ou seja, o aluno consegue atingir bem essa parte coesiva, ele consegue utilizar bem os conectivos, ele consegue entrelaçar bem as partes do texto, os parágrafos não ficam soltos, a introdução não está solta, uma coisa está ligada à outra. E 200 pontos quando isso tudo fica bem redondo, bem perfeito, e o aluno conseguiu atingir o que foi exigido pela banca na competência 4. Competência 5, para nós finalizarmos, é a famosa proposta de intervenção. Aquela lindona que o Enem exige. E aí você precisa se atentar a uma coisa. Você precisa dizer o que vai ser feito, quem vai fazer, como será feito, qual o objetivo disso, o que você pretende com essa proposta, qual é o alcance dela. Então você precisa deixar isso bem elaborado, bem fechado, para que não haja margem para dúvida. Tenha um carinho pela proposta de intervenção, ok? Porque pensa só, é um último parágrafo. Você vai ser examinado em 200 pontos, avaliado em 200 pontos no último parágrafo. Olha o cuidado que você precisa ter com ele. Então, por favor, façam com calma, tá? Como que ela é avaliada? 0 pontos quando a proposta de solução não é relacionada ao tema. 40 pontos quando é uma proposta de solução vaga. Ela até está relacionada ao tema, mas ela é vaga, não diz nada com nada. 80 pontos quando a proposta de solução é relacionada ao tema, mas ela é elaborada de forma insuficiente ou não articulada. Não se encaixa com as proposições que você fez nos parágrafos de argumentação. Não tem muita coerência com o que você veio desenvolvendo durante o seu texto. 120 pontos quando essa proposta de solução ela está relacionada ao tema e é articulada com a discussão do texto, mas elaborada de forma mediana. É aquela que, ai meu Deus, deixa eu fazer isso aqui que está acabando o tempo. É mais ou menos nesse nível, né? 160 pontos quando a proposta de solução é bem elaborada e articulada ao tema e à discussão do texto. Agora vem o pulo do gato para você ganhar 200 pontos. 200 pontos vai ser praticamente igual a esses 160, por questão de uma parte. Ela é detalhada. Essa é a palavra que diferencia os 160 pontos dos 200 pontos. Nos 160 nós temos proposta de solução bem elaborada e articulada ao tema. 200 pontos. Proposta de solução muito bem elaborada, detalhada. Então é o detalhado aqui que faz a diferença pra gente. E aí é o que eu disse. Quem, quando, onde, como que vai ser feito, quem irá realizar, qual é o objetivo, qual é o público que essa proposta que você quer vai alcançar. Tente sempre deixar a proposta de redação bem fechada. Eu sei que esse vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas eu não tinha como não falar a respeito das competências para vocês, né? Então, aguardem que vai ter mais vídeo e eu espero ajudar muito vocês com esse tema. Enviem para os seus amigos, enviem para a galera que vai prestar o Enem, compartilhem, porque é importante você saber como você está sendo avaliado, beleza? Então, até a próxima, gente. Tchau, tchau.